No caso que eu vi, não. As subdivisões seguintes do quarto caractere e tal. Bom, aí tem aqui as definições. Eu quero passar isso aqui para casa, não vou ler tudo com vocês. Vou colocar PC. Toda vez que colocar o PC, a gente combina, é para casa. Beleza? Intoxicação aguda, até porque nós já estudamos isso. Uso nocivo para a saúde. Beleza? Ó, uso nocivo e aí tem aqui, ó, abuso de substância psicoativa. Síndrome de dependência, nós já falamos sobre isso, mas vale a pena até aprofundar um pouco. Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo. Quanto tempo, professor? Não sei, a CID não fala isso. De uma substância psicoativa, tipicamente associada ao desejo poderoso de tomar a droga, a dificuldade de controlar o consumo, a utilização persistente, apesar de suas consequências nefastas. Há uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações, há um aumento da tolerância. Olha aqui a palavra tolerância. Em todo lugar vocês vão encontrar CID-10, DSM-4 e a palavra abstinência. Tá? Estado de abstinência física, grifem aí. Abstinência física. Vamos por partes. O que significa essa abstinência física? Biologicamente o seu corpo reage a isso. Professor, existe outro tipo de abstinência? Existe. Existe uma abstinência psicológica. Então, eu já trabalhei com pacientes que eram viciados em jogo de carta. Hoje em dia, jogo de computador, por exemplo. Eu posso falar em uma abstinência física, eu falo em abstinência psicológica. Para caracterizar esse tipo de situação, já que eu estou falando de substância, álcool ou outras drogas, a abstinência tem que ser necessariamente física. Tem uma expressão aqui que eu grifei com vocês, desejo poderoso de consumir a droga. Que nome que nós damos para isso, do ponto de vista psicopatológico, para concursos? Podemos chamar de craving ou de fissura. Essa necessidade, esse impulso necessário que dura alguns minutos ou até algumas horas de consumir vorazmente a droga. Nem que para isso ele tenha que vender a avó pela terceira ou quarta vez. O sujeito, então, passa por essa necessidade de consumir de forma bastante impulsiva, não há racionalidade que faça com que ele pare. A droga custe o que custar. Combinado? Abstinência, craving ou fissura e tolerância. São as três palavras que vão caracterizar a dependência em todo caso. Eu sei do prazo, do tempo? Não sei. E isso é um problema inclusive para o DSM-5. Síndrome ou estado de abstinência, nós já estudamos isso também. E síndrome de abstinência com delírio, também já estudamos. Tem transtorno psicótico, também já estudamos. Pois é, o DSM, a CID-10 repete um pouco. A síndrome amnésica, transtorno psicótico residual de instalação tardia. Beleza, terminamos a parte de dependência química, terminamos a parte de maior relevância na psicopatologia. Provavelmente a cada 3 ou 4 questões, uma é de dependência química. Então vale a pena depois você dar uma revisada. Vamos falar a partir de agora do transtorno da esquizofrenia. Os transtornos esquizofrênicos, a partir da CID-10. Os transtornos esquizofrênicos se caracterizam em geral por distorções fundamentais e características do pensamento e da percepção, e por afetos inapropriados ou embotados. Afetos inapropriados ou embotados. Perfeito? Perceba. E por, não é ou. Certo? Então eu tenho esse problema aí da realidade e problemas de afetos. Usualmente mantém-se clara a consciência e a capacidade intelectual, embora certos déficits cognitivos possam evoluir no curso do tempo. Os fenômenos psicopatológicos mais importantes incluem o eco do pensamento, a imposição ou roubo de pensamento, a divulgação do pensamento, a percepção delirante, ideias delirantes de controle, de influência ou de passividade, vozes alucinatórias que comentam ou discutem com o paciente na terceira pessoa, transtornos do pensamento e sintomas negativos. Aqui, como vocês perceberam, nós temos um quadro genérico dos transtornos esquizofrênicos. A evolução dos transtornos pode ser contínua, pode ser episódica, com ocorrência de um déficit progressivo ou estável, ou comportar um ou vários episódios seguidos e uma remissão completa ou incompleta. Em outras palavras, vamos imaginar aqui a presença desses transtornos. Tem casos em que é contínuo, tem casos em que é episódico, tem casos em que temos apenas um episódio, e aí pode ter a remissão total. Não se deve fazer um diagnóstico de esquizofrenia quando o quadro clínico comporta sintomas depressivos ou maníacos no primeiro plano, ou seja, quando isso daqui é o mais importante.
Eu tenho as características psicóticas, alterações de humor, porém, é muito mais completo o diagnóstico de depressão ou de mania. A menos que se possa estabelecer sem equívoco que a ocorrência dos sintomas esquizofrênicos fosse anterior ao dos transtornos afetivos. Além disto, não se deve fazer um diagnóstico de esquizofrenia quando existe uma doença cerebral manifesta, intoxicação por droga ou abstinência da droga. Primeira classificação, esquizofrenia paranoide. Eu volto a dizer, a primeira classificação sempre da CID-10 é a 0. A esquizofrenia paranoide se caracteriza essencialmente pela presença de ideias delirantes relativamente estáveis, frequentemente de perseguição em geral acompanhadas de alucinações, particularmente auditivas, e de perturbações das percepções. As perturbações do afeto, da vontade, da linguagem e os sintomas catatônicos estão ausentes ou relativamente discretos. Tava legal, não tava? Ei, olha, eu tô aqui embaixo. Pois é, para continuar assistindo esse curso e também para saber de mais coisas acerca dos concursos que nós estamos trabalhando, entre no nosso site Psicologia Nova e torne-se aluno Psicologia Nova. Torne-se de verdade uma máquina mortífera para concursos. O endereço você já sabe. Para ter acesso completo ao nosso conteúdo, PDFs, fórum de questões, grupo do WhatsApp, tem que ser aluno máquina mortífera. Enquanto isso, aproveita, inscreve-se aí no nosso canal no YouTube. Eu aguardo. Eu tô falando sério, se inscreve aí, dá um joinha, clica, compartilha. É o nosso reforço positivo. Os autores